que é motivação? Motivação é o nosso... A motivação é como se fosse um impulso que tem dentro da gente para a gente realizar uma ação. É como se fosse assim, mover a ação. Ou seja, tem muita gente que acha que a motivação ela vem depois da ação. E na verdade não é. A motivação é que vai fazer você agir. Só age quem tem motivação. Lembra que eu falei para vocês numa das lives anteriores da decisão de 3 pontos estratégicos? Decisão, motivação e convencimento? Pois é. Você só vai começar a agir se você tiver essa motivação para realizar essa ação. Sem isso, a gente não tem motivação. Quando a gente é bem pequenininho lá, quando é criança, bebezinho mesmo, né, que a gente está começando a falar as primeiras palavras, por exemplo, a gente recebe muito impulso externo, né, os nossos pais, os nossos avós, tios, professores da creche, enfim, estimulam o tempo todo aquela criança. Eles fazem com que a criança se motive a falar, a andar, a gatinhar. Então a gente tem essa motivação externa muito forte. E algumas pessoas acabam desenvolvendo essa automotivação e outras têm algumas dificuldades. O grande problema é que tem 2 tipos de motivação. A automotivação, que é a capacidade que eu tenho de me motivar, ou seja, eu sou capaz de me motivar a agir. Ou a motivação externa. Então, por exemplo, eu como líder de uma empresa, empreendedora e pessoas que estão ao meu redor, eu preciso ter essa habilidade para motivar a minha equipe. Porque afinal, se eu não sei motivar um grupo, uma equipe, como é que eu vou fazer nesse contexto? Receber essa motivação externa, gente, é muito importante, mas não é ela que define se você vai ser um grande realizador de coisas ou não. O que define o que a gente vai realizar na nossa vida é a nossa capacidade de se motivar. Se você continuar dependendo das pessoas te motivarem, faz isso, faz aquilo, nossa, que lindo, Cara, isso não vai dar certo, vai dar ruim. Porque nem sempre as pessoas estão dispostas a nos motivar. E muitas vezes a gente não precisa daquela motivação externa, que é no seguinte sentido: a gente quer fazer algo muito diferente e as pessoas motivam a gente a permanecer aqui porque tá seguro. E o que você vai fazer com isso? Você vai ficar aqui no seguro? Porque é isso que as pessoas querem que você faça? Então a motivação, ela precisa ser muito mais um impulso interno do que externo. É sempre bom a gente entender que a nossa capacidade de motivar as pessoas pode ser fundamental para aquela pessoa. Mas se ela tiver dentro dela a capacidade de se automotivar, isso é sensacional. Quanto mais eu desperto essa capacidade, essa habilidade em mim, mais eu consigo proporcionar para o outro, né? Então, se eu sei me motivar, se eu sei o processo que eu busco essa motivação, mais eu vou conseguir me aproximar dessa outra pessoa e ajudar essa pessoa a se motivar. Quando eu criei o processo da mentoria que eu iniciei o ano passado, foi justamente por isso. Eu tinha muitas ideias, eu sabia exatamente, deixa eu diminuir aqui porque tá alto. Eu sabia exatamente o que eu queria, o que eu precisava fazer, não era só o que eu queria, também o que eu precisava fazer, mas eu não conseguia encontrar uma coerência dentro do meu organismo como um todo para que aquilo se realizasse. Foi então que surgiu todo o mecanismo da mentoria, né? Como despertar o desejo, como despertar a motivação, como ir para a ação, como realizar os objetivos de acordo com o propósito, como que a gente faz para alimentar tudo isso dentro da gente. Porque uma coisa é muito fácil, se eu gosto de determinadas coisas, eu vou ficar motivado aí. Por exemplo, quem gosta de academia, você não precisa ficar lá, vai. Não, a pessoa gosta e vai. Né? A Paulinha, por exemplo, ela curte zumba, ela dá aula de zumba. Eu não preciso incentivar e motivar. Ela tem essa motivação que já está enraizada nela, já está ali interiorizada. Agora, vamos supor que eu não tenho o hábito da leitura e eu gostaria de desenvolver isso. Você acha mesmo que do dia para a noite eu vou estar extremamente motivada a ler livros? Gente, isso não acontece assim.
Como tudo que eu falo para vocês é um processo, a motivação também se constrói através de um processo, né? Então não adianta você querer do dia para noite ficar tipo, nossa, eu sou a pessoa mais motivada do mundo, uhul, a vida é bela, uhul. Não é assim que funciona. As coisas não são dessa forma. Então, primeiro entenda, para você agir, você precisa de motivação. E não é motivação da outra pessoa. Isso pode até ser um start, a motivação externa. Mas se você não alimenta essa verdade dentro de você, se você não adquire essa habilidade de se automotivar, isso vai durar muito pouco tempo. É o que acontece, por exemplo, com muitos treinamentos que a gente faz por aí e que são treinamentos motivacionais. A pessoa vai, faz um treinamento, sai de lá extremamente motivado, mas não sai com a capacidade de agir. E aí se perde nisso tudo e não espera o tempo para se convencer. Vai ficar motivado ali 5, talvez 7 dias no máximo e isso vai murchar. Sabe aquilo que você se empolga de ir na academia, paga 6 meses antecipado da academia, compra um monte de roupa para ir na academia, dá uma semana e você não faz mais? Você não conseguiu alimentar essa motivação dentro de você. Entenda que a motivação ela não vai surgir em uma semana. Ela vai demorar mais tempo para acontecer. Então você precisa se tornar vigilante nesse processo para que a motivação passe a ser um hábito e quando você menos esperar, você já está se sentindo bem em fazer aquela atividade. Quanto mais você tiver afinidade com a atividade, mais motivado você fica para fazer. Então, quando tem uma tarefa que a gente gosta muito, que nos deixa muito feliz, a gente nem pensa em ficar desanimado, a gente vai lá e faz, porque aquela motivação já ficou enraizada. Então, nós precisamos entender que se eu quero chegar em algum lugar, eu preciso de um objetivo, eu preciso de uma direção e eu vou precisar saber me motivar durante essa trajetória. E essa é uma trajetória que não é de um dia, não é de uma semana, às vezes é de um mês, de 6 meses, às vezes é um processo de um ano. E entendam que a autoconfiança só vai surgir com o resultado. Eu só me torno confiante diante de algo quando eu vejo o resultado, quando eu vejo que eu estou fazendo bem feito, quando eu estou colhendo frutos disso. Aí aquilo me dá segurança, me dá autoconfiança. Correto? Então, entendam que motivação é o que vai fazer você agir. Não é eu faço e fico motivado. Não, eu preciso me motivar, despertar a vontade em fazer, para depois fazer e depois vir o coraçãozinho, eu li o coraçãozinho aqui, para depois vir a autoconfiança. Estou aprendendo a ler livros agora nessa quarentena, mas porque existe uma motivação por trás, porque eu não tinha o hábito de ler livros. Tudo que você encontrar um motivo... Lembra que eu falei de propósitos? Eu vou fazer uma live só de propósito para vocês. Propósito é o porquê, né? E a motivação, mais ou menos, é você buscar o porquê das coisas, né? Percebe? Tipo, como o Samuel colocou, tem uma motivação por trás, tem um porquê, tem um propósito por trás dessa leitura. Então, quando a gente encontra esse propósito em tudo que a gente quer fazer, eu quero ir para a academia. Uma coisa é você querer de forma solta, outra coisa é eu quero ir para academia porque eu quero melhorar a minha saúde física e emocional, eu quero melhorar os meus exames, porque eu quero emagrecer. Por que você quer tudo isso? Que isso, quanto mais saudável eu tiver, mais eu vou me aproximar daquilo que eu quero, de ajudar as pessoas a encontrarem dentro dela o que elas tanto desejam. Um objetivo que era totalmente solto, eu impregnei ele no meu propósito de vida. Quando eu faço isso, isso vai me dar a motivação para eu agir. Independente da tempestade que venha, eu sei que eu preciso fazer aquilo. Saber se motivar não é fazer só o que você quer, é fazer o que você tem que fazer, mesmo se você tiver com aquela preguicinha maldita naquele dia. Então, presta atenção e segue o fluxo. Toda ação, se a motivação é algo que antecede a ação, eu preciso me motivar para agir, você precisa saber o porquê que você quer agir. Se esse seu agir, se essa sua ação não tiver um porquê, como o do Samuel tem do livro, como tem da academia, ou como tem, por exemplo, para você mudar do seu trabalho, para você entrar num relacionamento, se você não identificar esse porquê, a motivação fica solta, fica perdida
e isso não vai ser sustentável. Ah, eu vou fazer o Leader Training porque eu quero mudar, mas tipo, mudar é muito amplo. Qual que é seu objetivo? Por que você quer mudar? Ah, porque minha vida está totalmente desequilibrada e eu estou me sentindo uma pessoa entristecida e eu quero melhorar isso. Muito provavelmente, quando essa pessoa vier para o treinamento, ela vai ter motivos para se dedicar ainda mais a cada ação dentro do treinamento. Quando ela sair, essa motivação vai estar super polarizada porque ela deu o start. Então procurem o porquê dentro de cada ação. A motivação vem antes da ação e para você agir você precisa entender o seu propósito, o porquê daquela ação. Não queiram agir de uma forma que você nem sabe por quê. Sabe aquilo do efeito manada que eu já falei para vocês? Ah, e as pessoas resolveram, sei lá, ir todas no shopping porque o shopping liberou agora na quarentena. Você parou para perguntar se precisa ir no shopping realmente? Se isso é uma necessidade? Ou você vai seguir mais uma vez a manada? Ah, eu preciso comprar uma roupa porque está em liquidação. Preciso comprar uma televisão porque entrou na Black Week. Qual que é o motivo dessa sua ação? Você precisa de um motivo, né? Isso é a motivação, é você saber motivar o tempo todo a sua ação. E não dependa que os outros façam isso para você. Vem de você e não do outro. É muito bacana as pessoas que motivam umas às outras, mas não dependa disso. Faça isso por você, ok? Existe uma outra coisa que interfere nesse processo de motivação, que é o seguinte: quantos de vocês aqui, se vocês pensarem numa linha do tempo, se consideram que hoje vocês estão melhor do que há 5 anos atrás? Quantos de vocês aqui acham que estão melhor? Responde aí, melhor ou pior? Comparado a 5 anos, hoje você está melhor ou pior? Todas as pessoas que responderam aqui responderam melhor. Isso é muito bacana. Mas para pensar, por exemplo, vamos supor que você encontre um colega seu do ginásio, do colégio. E aí a pessoa pega e fala assim: nossa, que saudade daquele tempo, eu tava tão melhor lá atrás, eu tinha mais amigos, eu tava mais magro, eu era mais feliz. Gente, não existe nada pior para acabar com a nossa autoconfiança e com a motivação quando a gente faz uma autocomparação na nossa linha do tempo e percebe que hoje eu tô pior do que eu estava 5 anos atrás. Mesmo porque isso é uma análise muito crítica que você faz de você. Em 5 anos, gente, você evoluiu, você cresceu, você se desenvolveu. Por mais que você tenha ganho peso, por mais que você tenha perdido o seu emprego, terminado um relacionamento, você evoluiu como ser humano. E isso já é motivo suficiente para você acreditar que amanhã vai ser um dia melhor do que hoje. Entende? Né? Então, quando a gente faz essa autocomparação e não consegue identificar melhora no processo, esse processo de motivação fica mais doloroso. Eu não estou conseguindo olhar muito para a oportunidade, para o aprendizado e muito mais para aquela questão da crítica, né? Então, despertar a capacidade de se elogiar é fundamental no processo de motivação. Eu preciso entender. Por mais que, por exemplo, há 5 anos atrás eu tinha uma conta bancária gigantesca, mas por uma atitude que eu tive no meio do caminho eu perdi todo o meu dinheiro e hoje eu tô na pindaíba. Cara, o quanto você aprendeu com essa sua experiência? Você entende que a motivação não é o que a gente tem, é o que a gente é. E é humanamente impossível uma pessoa em 5 anos não ter se desenvolvido como ser humano. Né? Porque se ela não aprendeu com esses erros, ela precisa imediatamente procurar, sabe o quê? Uma ajuda de um profissional. E existem duas questões, uma que é essa autocomparação que eu acabei de falar para vocês, que é super importante nesse processo, e existe um outro ponto que é aquilo. Sabe, a grama do vizinho sempre é mais verde? Em vez de você olhar para você, você olha para o outro, né? Então você olha para a vida do outro tá uma maravilha e a sua tá uma merda. Nossa, não acredito nisso. O que você está se comparando com o outro? Quanto mais você se compara
com uma outra pessoa, mais você destrói seu sistema interno. Então, acabem com essa comparação, né, entre pessoas. Porque quando a gente se compara com uma outra pessoa, eu tô pegando o que aquela pessoa tem de bom, mas eu não sei o que ela tem de ruim, né? Eu olho para aquilo que tá radiante, para aquela grama verdinha, mas a casa da pessoa pode estar estilhaçada e você não tá nem percebendo. E aí você, nossa, minha casa tá destruída, minha grama tá toda queimada. Tá, mas a sua grama tá toda queimada, 5 anos atrás estava como? Então é muito injusto você comparar a sua vida com a vida de outras pessoas. Cuidado com isso. Esse processo, ele acaba com o seu sistema interno, com o seu emocional. Comparação foi feita para você se comparar com você o tempo todo. E para que você possa então buscar melhorar nessa linha do tempo. Quanto melhor eu me desenvolver, quanto mais desenvolver, melhor eu estarei. Então, hoje eu tô melhor do que ontem e assim vai. O que você vem buscando para essa melhoria? Quanto mais você busca se melhorar, quanto mais você busca se desenvolver, mais você consegue se motivar, porque você entende que você está agindo, né? E quanto mais eu consigo agir, mais eu tenho feedback para continuar me motivando a fazer o que eu tenho que fazer. As pessoas, elas comparam o que ela tem de pior com o que o outro tem de melhor. E isso é muito destrutivo, né? E é perigoso, é um jogo muito perigoso. Então é aquilo, com o outro eu olho com um olhar de empatia e para mim eu olho com um olhar de crítica. E essa conta não vai fechar nunca. A Andressa colocou, as redes sociais contribuem com essas comparações, temos que tomar cuidado com isso. Exatamente isso, as redes sociais é um dos processos que hoje em dia são mais construtivos para quem quer crescer e se desenvolver e mais destrutivos para as pessoas que não conseguem enxergar que por trás de uma rede social nem sempre estão as verdades. Pessoas que vão atrás de coisas e não de pessoas, né? Quanto mais você buscar coisas nas redes sociais, mais você vai encontrar falsidade. Quanto mais você procurar se conectar com pessoas de verdade nas redes sociais, você vai encontrar conteúdos para se desenvolver. Por isso que eu sempre digo, entregue nas redes sociais a sua verdade. Você não vai agradar todo mundo, você vai ser criticado, você vai ser julgado, mas tá tudo bem. Quem gostar de você, se identificar com o que você faz, vai continuar no teu caminho, né? E é esse tipo de seleção que a gente tem que fazer. Quem pensa muito diferente a ponto de te criticar e julgar, que procure, né, uma pessoa que ele se identifique para começar a seguir e tá tudo bem. A vida é assim mesmo, vamos seguir em frente. Quando você programa algo, eu que gosto muito de ir para Barretos e vou há muito tempo, isso me causa esse sentimento bom de antecipação. Putz, está chegando, vai ter tal show, que bacana, já pensa na roupa. E você cria toda essa movimentação interna muito linda. E o que eu recomendo para vocês é que vocês comecem a trabalhar com esse sentimento de antecipação para ajudar no processo de motivação. Mas como assim? Para pensar, se quanto mais perto você está chegando do seu objetivo, mais vontade você tem de realizar aquilo, cara, por que não? Né? Então, se você traça um objetivo, por exemplo, sei lá, eu quero investir nos próximos 3 meses 10 mil reais. E aí no primeiro mês você vai lá e cumpre com aquilo. Tá chegando, tá chegando. E aí você vai vendo aquele investimento crescendo. E aí você valoriza aquilo, sabe? Você consegue sentir aquele friozinho na barriga, você consegue ter aquele prazer de visualizar o seu objetivo sendo realizado, aquela sua viagem sendo realizada, o seu aniversário chegando, o presente que você resolveu se dar de presente. Então vivam essa antecipação, isso é muito construtivo. Tragam esse sentimento de antecipação para algo que você ainda não conseguiu realizar. Se tem um objetivo que você está com dificuldade de chegar nele, utiliza essa antecipação para te motivar, né? Se hoje eu fizer isso daqui, eu vou estar mais perto disso daqui. E essa antecipação vai chegando cada vez mais, cada vez mais. E quando chega no momento que você realizou aquilo, uau! É aí que explode a sua autoconfiança. Que aí você fala assim, meu, sou foda, eu consegui, eu fiz. E aí você se enche de segurança, de autoconfiança e de sentimentos bons para traçar o próximo objetivo e ir diante disso. Então
Então vivam essa antecipação, esse sentimento de antecipação, de valorizar que hoje eu estou mais perto do que ontem, muito mais perto, e que vai chegar, tem um dia para chegar. Por isso que é importante seu objetivo ter uma data. Você saber exatamente de onde você está partindo, para exatamente onde você quer chegar e quando é esse ponto de chegada, né? Quando vai ser isso? Para que esse processo de antecipação possa ser criado. Isso é muito bacana, eu uso diariamente isso, e se você pensar numa viagem que você programou, no seu aniversário, ou na formatura da faculdade, cara, você se dedicou durante 4, 5 anos, estudou coisa que você não queria estudar, que você acha que não fazia sentido, mas você visualizava você lá na formatura, comemorando, com o diploma, né, se tornando profissional. Ou você quando foi tirar carta, que tinha que fazer todo aquele processo chato, fazer a prova escrita, fazer as aulas, e hoje você dirige aí com muita maestria, né, dirige bem sem ter que pensar nessas coisas. Então esse sentimento de antecipação, ele pode ajudar você nesse processo de motivação. Por isso que o que eu queria deixar aqui para vocês na parte da motivação é se preocupem muito em trazer propósitos. Se a motivação é o que vai mover você para agir, esse agir precisa de um porquê. Por isso que eu falo, a gente tem um propósito de vida? Sim, tem. Nem todos talvez já descobriram, mas eu vou ajudar vocês através de uma live a descobrir isso também. Mas além do propósito de vida, o que eu descobri que para cada objetivo que eu tenho, para cada objetivo que eu quero alcançar, eu preciso criar um propósito. Então é como se eu tivesse micropropósitos. Para cada objetivo, para cada meta que eu construo, eu crio um propósito, o meu porquê daquilo. E quando eu tenho um porquê, as coisas vão, que é uma beleza. Então a primeira dica, gente, tenha um propósito para cada objetivo. Tudo que você tiver que criar uma ação que não está ainda instalada em você, não é um hábito, crie um porquê dessa ação. É esse porquê que vai fazer você se movimentar. Motivação é movimento, é se movimentar em direção à ação. Vocês precisam ter um porquê. É exatamente buscando esse porquê que a motivação vai surgir. Se você tropeçar no meio do caminho, porque vai acontecer, o seu cérebro vai te sabotar, vai te boicotar, tudo bem, não tem problema. Tropeça, limpa os joelhinhos e segue, meu filho e minha filha, né? Continua a vida, aprende com esse seu tropeço e continua se aproximando do seu objetivo. O importante para manter a motivação, para que a gente não quebre essa estrutura, que é criar a habilidade de se automotivar, é você desistir. Se você é uma pessoa que está habituada a desistir dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus objetivos, é porque você não vem conseguindo criar essa automotivação. E desistir faz com que isso diminua cada vez mais, né? Como uma criança, está aprendendo a andar, caiu uma vez, desistiu. Se ela nunca mais tentar, ela acaba não se motivando mais e não vai tentar, vai ficar lá sentada para o resto da vida. Você funciona igualzinho, você é adulto. Aprenda com seus erros é fundamental, postura que a gente falou lá na segunda-feira, vítima e aprendiz. Vai ficar chorando porque errou e porque teve que dar um passo para trás ou vai aprender e dar 2 passos para frente? Escolha é sua. Outra coisa, se tem uma ação que você deseja muito, né, que você está com uma dificuldade de criar essa motivação, porque é uma ação que você primeiramente tem que fazer forçadamente, não é algo que ainda é natural para você, escolha fazer algo que te deixa feliz no seu dia. Quanto mais coisas felizes que você produz no seu dia, você consegue motivação. Quando a gente faz o que a gente gosta, a motivação é natural, ela surge, né? Você se inspira, né? Não chega nem a ser uma motivação, é uma inspiração. E aí você acaba conseguindo forças para se obrigar a fazer o que tem que ser feito, para criar um processo de motivação para essa nova ação que você deseja. É extremamente importante, pelo menos um pouquinho do seu dia, você dedicar a fazer algo que te deixa feliz. Ai, mas eu não sei o que me deixa feliz. Procura uma ajuda urgentemente, porque se você não consegue no seu dia passar por um momento de felicidade, pelo menos,
A gente precisa virar algumas chavinhas aí para que a vida possa ser um pouco mais leve. Pense mais positivo e reclame menos. É fato. Quanto mais você reclamar, menos motivação você tem. Gente, é consequência. Se eu reclamo muito, eu não tenho tempo para agir, eu não tenho tempo para pensar positivo. Então você precisa pensar que você vai conseguir, que vai dar certo, que você vai construir esse processo. Se você continuar amarrado nas suas reclamações, ai, mas eu odeio academia, mas eu odeio ler livro, gente, desiste. Desiste e tenta uma outra forma, tenta outras coisas. O processo de leitura para mim não foi fácil, né? Eu tinha assim um desafio enorme com leitura de livros. Esse ano que eu comecei a mudar isso, dedicando tempo para fazer leituras de livros e venho conseguindo. No primeiro momento eu tinha até um sistema de recompensa. Na época que eu comecei, que foi loguinho no começo de janeiro, eu ainda não tinha mudado o tipo da minha alimentação. Então eu ainda ingeria coisas com açúcar. Então minha recompensa era eu almoçava, fazia um expresso e comia uma daquelas bananinhas, sabe que tem açuquinha assim em cima? E eu li o livro naquele processo. Você consegue entender que eu trouxe prazer para uma ação que para mim era dificultosa? Olha como isso ficou. Toda vez que eu tinha que ler o livro, não vinha a dor de ler um livro, ai que saco, vou ficar com sono. Não, era o prazer de tomar aquele cafezinho com aquela bananinha e naquele momento eu fazia a leitura do livro. Se você consegue criar um mecanismo de prazer para realizar essa ação, mesmo ela sendo dolorosa, vai ficar muito mais fácil. E tem como encontrar prazer. Com toda certeza tem. Quando eu construí o processo de mentoria foi quando eu consegui chegar numa cadeia neurológica para mudar os meus hábitos, definitivamente. Né? Então é tudo muito. É uma construção. A gente tem que mudar uma sequência de coisas, não é só um fatorzinho. E entenda que a motivação independe se o caminho é fácil ou é difícil. Não é isso, gente, porque muitas vezes o que a gente quer é muito grandioso e vai ter obstáculo. Mas não é o obstáculo que quebra a minha motivação. O que quebra a minha motivação, sabe o que é? A minha falta de confiança em mim mesma. É aí que vai destruir todo esse processo.